Olá, pessoal. Meu nome é José Roberto, trabalho há quase 30 anos preparando candidatos para concursos públicos e eu quero falar com você, que vai fazer a prova do concurso da Polícia Militar nesse domingo agora, dia 16 de maio. Eu vejo assim que muitos candidatos cometem erros infantis, muitas vezes, mesmo estando bem preparados para fazer o concurso. Então, eu queria passar algumas dicas importantes e erros para que você possa estar bem preparado para esse concurso que vai acontecer agora no domingo. Eu vou compartilhar a minha tela com você, como fazer essa prova de soldado da PM, desse domingo agora, e eu queria já começar a falar para você sobre como se comportar, por exemplo, na véspera, no sábado agora, né? Tem muitos que me perguntam, vale a pena estudar no sábado antes da prova? Olha, se você fez um resumo, se você fez mapas mentais, vale a pena você tirar 1, 2 ou 3 horinhas para fazer uma revisão rápida dos principais conceitos. Mas procure ter um sábado tranquilo, um sábado relaxado, procure assistir um filme, se livre de pessoas negadoras, de conflitos, e tenha um sábado realmente tranquilo e que também você possa separar os documentos que você tem que levar no dia do concurso, documento, o RG, CNH, cartão de inscrição. Tome somente cuidado com o prazo de validade do seu RG. Dê uma olhada lá no prazo de validade, tá ok? Separe remédios, muitas vezes você pode ter uma dor de cabeça, uma diarreia, né? Então é importante aí que você vá realmente preparado para esse concurso. Leve também água, chocolate, lanche, e também procure saber como é que você vai estar, ou melhor, como que você vai até o local de prova. Eu já vi candidatos chegando com moto, com carro e preocupado, aonde que eu vou deixar? Será que vão roubar meu carro? Não. Se você for de transporte público, veja os horários, porque domingo, normalmente, o número de ônibus diminui. O ideal mesmo é se você puder ir de Uber ou ter algum amigo que te leve. E uma dica bem legal aí para o sábado antes da prova, né? Antes de você dormir, visualize você fazendo uma boa prova de uma maneira tranquila, de uma maneira serena, visualize você resolvendo as questões, não tendo dificuldades, saindo com bastante paz e tranquilidade da prova. Custa você imaginar isso? Custa você fazer esse exercício? Não, não custa nada. Então faça, que eu tenho certeza que isso você já vai ajudar o seu cérebro a se acostumar melhor com esse dia. Amanheceu domingão, hoje é o grande dia, alegria, alegria. Acorde, olhe para o espelho, dê um sorrisão para você mesmo. Hoje é seu dia. Prepara um café da manhã bem legal. Aproveite que a prova é à tarde, então procure de manhã ter um dia assim bem tranquilo para você, uma atividade física leve. Então, vá lá com uma consciência positiva para o dia da prova, tá? Nada de pensamentos negativos. Eu vou agora falar com você sobre como fazer a prova e eu gostaria de dividir essa etapa em duas: atitude e técnica, tá? Atitude você vai trabalhar mais na área mental. É na mente onde as principais batalhas são vencidas. É ruim fazer provas? A maioria das pessoas acham que sim. Você não, né? A partir de hoje, pelo menos, você vai perceber que fazer a prova é o ponto de partida para uma grande vitória sua. Independente do resultado. Se você passar na prova, excelente. Se você não passou, excelente, porque essa prova vai ser um laudo, né? Ou seja, um documento que vai mostrar para você aonde você precisa melhorar para os próximos concursos públicos, tá? Paradigma correto. Vou fazer a melhor prova que eu puder hoje. Eu vou colocar lá naquele gabarito aquilo que eu aprendi, aquilo que eu conheço, ok? Qual que é o paradigma incorreto? O que é paradigma? É crença, né? A crença incorreta é você chegar com a incumbência, com a responsabilidade de ter que passar na prova. Isso pode ser muito ruim para
para o seu cérebro, porque pode travar, pode gerar ansiedade, pode gerar preocupações, tá ok? Então, vai lá para fazer o seu melhor. Olha só que interessante. Um candidato que estudou com qualidade, treinou fazer provas, um candidato que não tem a obrigação de passar, mas está lá para dar o seu melhor, é um candidato que tem potencial para ser aprovado. Eu espero que seja você, ok? Exame de conhecimento. Vamos lá na parte técnica agora. Você vai fazer uma prova objetiva e uma prova dissertativa. A prova objetiva tem 60 questões, sendo 20 questões de português, 15 de matemática, 15 de conhecimentos gerais, 5 de informática e 5 de administração pública, tá? E 40 pontos é a prova dissertativa ou a prova de redação. Uma coisa muito importante, né? A parte técnica agora, controlar o seu tempo. Você tem 4 horas de prova para 60 questões e para a redação. Vamos dividir esse tempo. Vamos dizer que você tenha 45 minutos para escrever a redação e 3 horas e 15 minutos para fazer as 60 questões. 60 questões em 3 horas e 15 minutos é equivalente a um período de 195 minutos. Só que você deve levar em consideração o tempo para você preencher o gabarito, ok? Então, eu descontando aqui 15 minutos, eu fico aqui com um período de 180 minutos, o que dá, em média, 3 minutos por questão, tá? Então, suponha que você tenha resolvido, você está fazendo a prova lá, você resolveu 10 questões. O reloginho não pode ter ultrapassado 30 minutos, tá bom? Então, é importante você ter esse controle e deixa aí os 45 minutos para a redação. A redação é um ponto muito importante, 40% da prova é na redação, tá ok? Então, eu instruo aqui os meus alunos num papel em branco, né, uma folha rascunho, durante a prova, a primeira coisa que você vai fazer, eu vou mostrar isso para você, quando você receber o caderno de questões, você já vai ler o tema da redação. Então, você vai colocando as ideias principais ali nesse papel em branco. Quando você for fazer a redação, você só vai ter que fazer as conexões dessas ideias para que o texto seja formado. E reserve um tempo para você passar limpo, uma letra legível, ok? Isso é muito importante. Gente, está valendo aqui seu emprego, né? Está valendo aí um salário muito bom, uma estabilidade, então vale a pena caprichar, aproveite as 4 horas de prova. Bem, vamos lá. Chegou, então, você vai entrar na sala de prova. Antes do início da prova, horário de chegada, muito importante. Com a pandemia do Covid, a Vunesp, ela dividiu em grupos. Então, presta atenção no seu horário de entrada. Vá lá no site da Vunesp, se você ainda não sabe. Veja exatamente o horário que você vai entrar e procure chegar no horário, ok? Eu perdi o horário e tal. Procure chegar no máximo o tempo permitido de entrada. Tá? Se não me engano, às 13 horas, nesse domingo. Você chegou, sentou, né, na sua cadeira, na sua sala que você vai fazer a prova, naquele período, né, aquele instante, até o examinador entregar o caderno de questões para você, faça um exercício de respiração. Isso acalma a sua mente. O que é o exercício de respiração, José Roberto? É simplesmente você prestar atenção na sua respiração. Então, suponha, eu estou fazendo exercício de respiração aqui, eu encho o pulmão de ar, se eu fizer uma respiração abdominal é melhor, porque daí eu sinto aqui a minha barriga encher e solto o ar. Eu sinto a barriga esvaziar. E você conta a respiração. Procure perceber o ar entrando no seu pulmão, o ar saindo, isso vai te desconectar do mundo externo, né? Vai te desconectar de pensamentos, será que a prova vai estar fácil? Será que a prova está difícil? Será que eu vou conseguir? Tá? Faça esse exercício de respiração até o momento do caderno de questões estar à sua frente, ok? A hora que o caderno de questões chegou para você, leia toda a prova, dê uma passada de olhos nas questões para conhecer a prova, ver o que está sendo perguntado, procure verificar o número de questões por matéria, se as questões são fáceis, difíceis, simples ou trabalhosas. Leia o tema da redação e faça aquilo que eu falei, já deixa um papel à parte e vá anotando, né, os insights que você vai ter durante a prova sobre o tema da redação. Depois, quando você for fazer a redação, você só junta aí as ideias e procure escrever a redação. Vamos fazer a prova?
Eu quero dividir com você a prova em 4 etapas, tá? Ou 4 fases. A primeira fase, você vai iniciar a prova com as 60 questões, mas as questões mais fáceis, ok? Ou a disciplina mais fácil que você tem facilidade. Nem sempre a disciplina que você tem facilidade tem as questões mais fáceis da prova, então observe isso. Mas a ideia aqui é você estar fazendo as questões mais fáceis para você ganhar segurança e para você não perder muito tempo. Leia sempre com muita atenção o enunciado. Grife palavras não, exceto, incorreto, somente, apenas, respectivamente. São palavras assim que normalmente tem pegadinha, tá? Então, grife essas palavras. Cuidado com a alternativa A, gente, principalmente quando você acha que ela é a correta. Muitas vezes o examinador ele coloca, é uma pegadinha, casca de banana, o examinador coloca uma alternativa A correta, só que tem uma alternativa C, por exemplo, que ela é mais completa, e aí você cai do cavalo, tá? Então procure tomar cuidado com a alternativa A. Terminou a primeira fase, você vai para a segunda fase, que são as questões que você sabe fazer, mas no entanto, são questões que dão mais trabalho, tá bom? Então, você sabe fazer, você vai para a segunda etapa da sua prova. A terceira etapa é naquelas questões que você ficou em dúvida entre duas alternativas. Muitas vezes o examinador está querendo saber a mais correta ou a mais completa. Ou mesmo assim, você perceber qual é a sua intuição. Se você teve a intuição de marcar uma alternativa, marque e não apague mais, ok? É muito comum o candidato ele fazer ele marcar uma alternativa e numa revisão de prova ele apagar aquela alternativa e marcar outra. E depois vai ver o gabarito oficial, era aquela que ele tinha marcado anteriormente. A quarta fase, nós vamos trabalhar as questões impossíveis, e aí eu vou passar para vocês uma técnica bem simples, uma técnica de chute, que é muito melhor do que aquela técnica de mamãe mandou bater nessa daqui, né? Mas como eu sou teimoso, nada disso, tá ok, gente? Nós vamos usar aqui a técnica do chute, e a primeira técnica é a técnica das probabilidades. Você tem 5 alternativas, ou seja, você tem 20% de chance para acertar. Cada alternativa que você vê que é impossível você eliminar, você aumenta a chance de você acertar aquela questão, tá bom? A segunda técnica é a técnica da estatística. É muito normal o examinador repetir mais vezes as respostas certas para confundir o candidato. Então, eu vou citar aqui um exemplo bem simples de respostas, né? Você vê lá, alternativa A, pão e pedra, alternativa B, risole e pedra, alternativa C, pão e alface, alternativa D, pão e risole, alternativa E, risole e algodão. Se você ver aqui por essa técnica, você vai perceber que pão e risole são as alternativas, as palavras que mais se repetem, ok? Então, provavelmente, a alternativa correta é essa aqui, então vale a pena você chutar nessa daqui. É uma técnica de chute, questões impossíveis, tá bom? Terceira técnica, semelhança. Quando duas respostas assemelham-se muito, a tendência é que uma delas seja correta. Então, eu tenho aqui, por exemplo, alternativa A, 14,5, alternativa B, 15,7, 17,5, 18,5 e 18,7. As duas respostas mais próximas estão aqui, então eu chutaria entre essas duas aqui, tá bom? Eliminação da genérica. Opa! A tendência sempre existe exceção, não é mesmo? Já ouviu aquela regra, aquela frase, toda regra tem sua exceção? Logo, quando você tiver uma dúvida, deve eliminar alternativas com as palavras nunca, sempre, sem exceções, jamais. Por quê? Porque toda regra tem sua exceção. E a quinta e última dica, a cara do cartão de respostas. A VUNESP ela costuma equilibrar o número de respostas corretas por alternativas. Então, provavelmente, se são 60 questões, 60 dividido por 5 alternativas, eu vou ter, na média, 12 alternativas corretas, respostas corretas por alternativas, tá? Então, suponha que você terminou a prova, você está com 5 questões impossíveis, você não sabe qual a resposta dessas 5 questões, aí você vai lá para o gabarito e vê que na alternativa A você marcou 3, alternativa B 8, alternativa C 12, alternativa D 14, alternativa E 13 respostas.
Eu chutaria essas 5 questões impossíveis, todas elas na alternativa B, porque foi aquela que você menos marcou, tá bom? Então, são essas as dicas que eu tenho para você. Lembre-se, visualização, visualize-se você fazendo uma boa prova, tá? Não custa nada, e você já vai programando o seu cérebro para domingo. Isso você pode fazer a partir de hoje, não precisa escolher e esperar o sábado. Você vai para a prova para fazer o seu melhor, você não vai para a prova com a obrigação de passar. Técnica de respiração, preste atenção na sua respiração, desconecte-se do mundo exterior, procure realmente não pensar e ter pensamentos que podem gerar ansiedade e preocupação. Dividir a prova em 4 etapas. A primeira etapa, fazer as questões mais fáceis. A segunda etapa, fazer as questões que você sabe fazer, porém são mais trabalhosas. A terceira etapa, questões que você ficou entre 2 alternativas. Marque a mais completa ou marque aquela que você teve a intuição de marcar. E, por último, as questões impossíveis, que eu espero que você não chegue lá. Se você chegar, eu passei aí para você umas dicas de chute, tá bom? Eu desejo para você uma boa prova, vá com tranquilidade, não vai ser a primeira, não vai ser a última prova que você vai prestar, e eu tenho certeza que essa prova, independente do resultado, ela vai agregar valor para o seu projeto de entrar na Polícia Militar. Boa prova.